Gesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial de podcast genial de resumos, resenhas. Olá! Vamos conversar sobre algo que todo educador já viveu. Tentar entender o que realmente se passa na cabeça de um aluno durante uma aula de matemática. Hoje, a gente vai mergulhar fundo na pesquisa de Kate Quene para descobrir como aquelas palavras que parecem meio soltas, meio vagas que os estudantes usam, são na verdade uma janela de ouro para o processo de aprendizagem deles. A gente sabe que a mente de um aluno pode parecer um mistério, não é mesmo? Principalmente quando o assunto é matemática. Muitas vezes o processo de pensamento deles parece uma verdadeira caixa preta. A gente vê o resultado final, a resposta no caderno, mas e o caminho até lá? Como é que a gente consegue entender o que eles estão de fato pensando e não só o que eles decidiram escrever? Quem aqui nunca ouviu essa frase ou algo muito parecido? Ah, professor, não sei explicar, só sei que é assim. É um clássico. E é exatamente aí que mora um dos nossos maiores desafios. Porque veja bem, o aluno pode até ter acertado a questão, o que é ótimo, mas se ele não consegue articular o raciocínio, será que o entendimento foi mesmo profundo? Essa ponte, essa conexão entre o saber fazer e o saber explicar que a gente vai começar a construir juntos agora. Pois bem, vamos aprofundar um pouco isso. E se aquela linguagem que soa imprecisa, que às vezes a gente até interpreta como confusão do aluno, for na verdade algo muito mais interessante? A pesquisa que vamos analisar hoje dá um nome para esse fenômeno: termos vagos. E o mais incrível é que ela revela que esses termos têm uma função super importante no processo de aprender. Ok, mas afinal, o que são exatamente esses termos vagos? De forma bem simples, são aquelas palavras ou frases que o aluno usa quando ainda não tem um vocabulário técnico, o termo matemático exato na ponta da língua. É quase como um improviso linguístico, uma forma de manter o pensamento fluindo. E olha, essa ideia não é nova não. Ela foi proposta lá em 1971 por um pensador muito importante chamado Edward de Bono. E aqui está a grande virada de chave, sabe qual é? A gente, por padrão, tende a olhar para um termo vago e pensar, pronto, ele está confuso, não entendeu nada. Esse é o mito. Mas a pesquisa mostra que a realidade é justamente o oposto. Essa palavra, que parece vaga, é na verdade uma ferramenta que o cérebro do aluno usa para não travar, para conseguir continuar raciocinando e construindo a ideia um passo de cada vez. E o trabalho da Kate Quene é muito detalhado. Ela não só identificou esses termos, mas também percebeu que eles são usados de maneiras diferentes, com propósitos distintos. Então, ela os organizou em 4 grandes funções. Entender essas categorias é como ganhar um mapa para decifrar o que os alunos estão, de verdade, tentando nos dizer. E alguém pode pensar que isso é algo raro, que acontece de vez em quando. Que nada! Só nesse estudo, para se ter uma ideia, foram encontrados 34 termos vagos diferentes sendo utilizados pelos alunos. Isso mostra o quanto esse fenômeno é comum, faz parte do processo natural de aprender a falar a língua da matemática. E vamos dar uma olhada em quais foram os termos mais comuns que apareceram nessa pesquisa. A palavra matemática, usada como um termo guarda-chuva para tudo, foi a grande campeã dita por 13 alunos. Logo depois, vem palavras como mais e descobrir. O interessante é que, dependendo do contexto, essas palavras simples revelam muito sobre em que estágio do raciocínio o aluno está. Certo, mas como esses termos funcionam na prática? Como a gente os identifica? A pesquisa organizou o uso deles em 4 grandes categorias. A primeira é o uso genérico, que serve para, basicamente, iniciar uma conversa. A segunda, a intenção conceitual, é usada para descrever a ideia por trás de um conceito. A terceira, a intenção de processo, para explicar o passo a passo da resolução. E a quarta, talvez a mais fascinante, é a do pensamento invisível, usada para preencher as lacunas do raciocínio. Vamos mergulhar em cada uma delas. Agora a gente vai fundo em cada uma dessas 4 categorias. Com exemplos reais, tirados diretamente da pesquisa, vai ficar muito claro como esses termos vagos funcionam, na prática, como uma verdadeira janela para a mente do aluno. É a nossa chance de tornar visível aquele pensamento que, antes, parecia completamente inalcançável. Vamos começar pela primeira categoria, o uso genérico. Sabe quando o aluno fala sobre as coisas de matemática? Ele não está sendo vago à toa. A palavra coisas, nesse contexto, é um ponto de partida. É a forma que ele encontrou de abrir a porta para começar a falar sobre o assunto sem a pressão de ter que ser super específico logo de cara.
É um jeito de iniciar a comunicação. Agora, a segunda categoria, a intenção conceitual. Imagine um aluno resolvendo uma soma com decimais e dizendo algo como: a gente tem que encaixar ele certinho e depois colocar o 1 lá em cima. Ele pode não estar usando os termos técnicos como alinhar as vírgulas ou fazer agrupamento, mas a fala dele mostra que ele entende o processo. É um sinal claríssimo de que o conceito está sendo construído. E na terceira categoria, a intenção de processo, os alunos usam palavras como descobrir para descrever as etapas. E olhem que interessante este exemplo. O aluno fala que teve que descobrir o diâmetro da sala, que é retangular. Isso aqui é uma pista de ouro, não é só um erro. Mostra que ele está tentando aplicar um conhecimento que ele já tem sobre círculos a um problema novo. É o pensamento em plena ação, em construção. E por fim, a quarta categoria, a do pensamento invisível. É aquele momento em que o aluno usa um termo vago porque a ideia ainda está se formando, ainda não está totalmente nítida na cabeça dele. É como se fosse o carregando do cérebro. Essa palavra ponte é o que permite que o raciocínio não trave, que ele continue fluindo até que a solução ou a palavra certa seja encontrada. Tudo bem, a teoria é fascinante, não é? Mas vamos trazer isso para o nosso dia a dia. A pergunta de $1 milhão é como nós, educadores, podemos usar todo esse conhecimento para, de fato, ajudar nossos alunos na sala de aula. A metáfora principal é esta. Um termo vago não é um muro que nos impede de ver o pensamento do aluno. Pelo contrário, é uma janela. O nosso papel, então, é olhar com muita atenção por essa janela e, a partir do que a gente enxerga, ajudar o aluno a construir uma ponte pedagógica. Uma ponte que liga a linguagem informal dele ao vocabulário formal e preciso da matemática. Então, na prática, o que fazer quando um termo vago surge na conversa? A grande dica é: não corrija de imediato. Resista essa tentação. Em vez disso, investigue. Chegue perto e pergunte com curiosidade. Puxa, achei interessante isso. O que exatamente você quer dizer com encaixar eles? Dê espaço para o aluno explicar o raciocínio por trás da palavra. Use isso como um gancho para uma conversa rica e só depois de entender o que ele pensou, apresente o termo técnico. Assim, o que parecia um simples erro se transforma numa oportunidade de ouro para a aprendizagem. E para fechar, fica aqui uma reflexão. Quais são os termos vagos que mais aparecem na sua sala de aula? Pense um pouco neles. Com essa nova perspectiva que conversamos hoje, o que será que esses termos revelam sobre como seus alunos estão realmente pensando a matemática? Ficar atento a esses detalhes pode ser a chave para destravar o potencial de muita gente. Digesto, seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar seu repertório intelectual. Pega a ideia, leva adiante, mas saber em cada instante. Digesto, conhecimento essencial. Conhecimento essencial. Seu podcast genial de resumos, resenhas, pra ampliar